Iniciando vídeo. Queridos e queridas que acompanham o canal Neinha Santos, mais uma vez estou aqui para dar continuidade à nossa história da família Salven. Vocês estão lembrados, toda quarta-feira está subindo um vídeo, que é o vídeo onde eu conto a história, aqui está, desse livro, da família Salven, Kevin Salven, Hannah Salven, Joanna e Joe. E a história é do livro O Poder da Metade, que vocês já conhecem, porque hoje já vai ser o terceiro vídeo dessa história maravilhosa, comovente dessa família, que não preciso falar tudo que eu já falei nos outros dois vídeos, né, que vocês já devem ter acompanhado, e hoje nós vamos dar continuidade a essa história para terminarmos na quarta-feira que vem, porque eu tô contando a história em 4 vídeos. Então vamos lá. Hoje, a terceira parte, eu quero falar 5 aspectos, tá? Então, o primeiro deles é a dificuldade que a família Salven encontrou para vender a mansão. Vocês se lembram que eles tinham uma mansão enorme, de 3 andares, de 600 metros quadrados, e que estava avaliada em 800 mil dólares, em Atlanta, né? E eles não conseguiram vender a mansão. Passou um ano, passaram-se 2 anos e a família continuava tentando vender a mansão, tentando levar compradores, colocou... De princípio, eles tentaram vender eles mesmos, sem intermediário de corretores, mas por fim não dava mesmo. Aí eles tiveram que ir atrás de corretores, né, de auxílios de intermediários. Mas até então eles não tinham conseguido vender a mansão. Porque eles queriam muito, né? Agora já era uma coisa que eles já tinham colocado na cabeça, que eles já tinham decidido. Então não havia outra coisa a fazer senão vender a mansão e procurar uma casa menor. Não tinha volta. Era o poder da metade que havia assim tocado eles por inteiro, né? Vocês lembram também da história da Hannah no Farol, a história do mendigo e do homem da Mercedes, que foi daí que aconteceu toda a mudança familiar. E muito interessante que eles conseguiram encontrar uma casa. O segundo passo agora, já vou adiante no segundo ponto, que é o primeiro, que eles, a dificuldade para vender a mansão, e o segundo ponto de hoje é que eles conseguem comprar uma nova casa. Exatamente como eles pensaram. Uma casa que fosse a metade daquela, que custasse também a metade do preço e que eles pudessem se reorganizar nessa nova casa. Essa nova casa passaria a ser para eles a casa dos sonhos. Se naquela mansão eles haviam feito história, haviam, né, o casal Kelvin e Joanna, eles tiveram seus 2 filhos, foram muito felizes naquela mansão. Eles agora estavam fechando esse ciclo da mansão para começar uma nova fase de vida, uma nova etapa. E eles então encontraram essa nova casa, organizaram a mudança e se desfizeram, né? Saíram mesmo da mansão. E daí, na nova casa? Cômodos menores, menos cômodos, e eles de repente se viram mais próximos uns dos outros, os 4 membros da família. Porque na mansão eles mal se encontravam, ao passo que ali agora eles estavam pertinho um do outro. Eles podiam se encontrar mais vezes, o relacionamento entre eles melhorou muito. É claro que também eles tiveram que ser mais, assim, empáticos um com o outro.
tiveram que ser também mais polidos, mais educados, mais aparar as arestas, vamos dizer assim. Porque a gente tem, né, as nossas arestas, os nossos espinhozinhos, a dificuldade de convivência. Quem não tem? Basta ser humano para ter os próprios defeitos e para sentir os defeitos do outro. E é claro que os 4 membros da família também tiveram que trabalhar esse lado deles, esse lado humano, essa dificuldade que eles tiveram, né? Mas eles conseguiram se organizar na nova casa, se adequar nos novos cômodos. Eles estavam muito felizes, porque de fato eles tinham encontrado a sua metade, a outra metade. E eles queriam então fazer a diferença na sociedade em que eles viviam, com essa nova metade, né? Um novo projeto de vida, um novo plano. Agora, uma vez adaptados na nova casa, passando ali, quem sabe, 1 ou 2 meses, voltaram então a focar as energias no projeto. Aí eles estavam maquinando assim: a gente vai pegar uma instituição nova, vai começar uma instituição nova, um projeto novo, ou nós vamos atrás de uma instituição já existente aqui nos Estados Unidos, que realizam trabalhos sociais na África, porque vocês se lembram, no vídeo anterior, nós dissemos que eles decidiram que iam atuar na África, né? Que o poder aquisitivo deles, que eles tinham planejado para ajudar os pobres, seria no continente africano. Isso já era decidido. Faltava encontrar uma instituição, ou começar uma nova, um projeto novo, ou se juntar a uma instituição já existente. Aí, por fim, a Joa, que é a mãe, é a que sempre organizava as reuniões, que sempre fazia a pauta, vamos dizer assim. Ela apresentava a pauta das reuniões, do jantar, das decisões da família. E a Joana, então, apresentou essa pauta sobre esse assunto. E a família acabou votando e decidindo por procurar um projeto já existente, uma instituição já assim fundamentada, já séria, que já tivesse credibilidade, né? Que você soubesse que exatamente o seu dinheiro ia ser aplicado naquele seu desejo, naquela população, para aquele projeto. E aí foram apresentados para eles 4 instituições, ou melhor, eles foram atrás, né, de 4 instituições nos Estados Unidos. Aí eles foram decidindo, e decidiu que aquelas 4, uma delas seria a que eles iam assumir para fazer parte junto. E daí então, nessas instituições, eles escolheram a instituição que tem por nome Projeto Fome, Hunger Project, em inglês, né? Hunger Project, e que seria então Projeto Fome, era o nome da instituição. Uma instituição muito séria, já de bastante tempo atuando na África, e eles então foram conhecer, foram se apresentar para essa instituição. A Hannah teve que fazer uma apresentação para a presidência dessa instituição, porque foi ela o pivô de toda essa mudança, né? Então ela se preparou toda empolgada, com aquele friozinho na barriga que ela tinha que falar para as autoridades do instituto. Mas ela se saiu maravilhosamente bem, falou do coração aquilo que tinha acontecido com ela e o seu desejo enorme, né? Desejo pessoal dela e o desejo da família. A decisão de ajudar, de colaborar. E aí, então, tendo feito esta apresentação, esse conhecimento mútuo, tanto da família em relação à instituição e vice-versa, restava agora mãos à obra, começar a trabalhar. E para que o trabalho fosse feito assim de uma maneira que eles tivessem conhecimento de causa, então a família planejou uma viagem de 15 dias para a África. Uma viagem assim transformadora na vida deles. Para Gana, país de Gana, um país muito grande, de muita pobreza,
onde existia no mínimo 20 aldeias de famílias muito pobres, extremamente carentes. E então eles escolheram viajar para Gana e visitar algumas, se não todas, né? Não teria como visitar as 20 aldeias, mas pelo menos algumas. E foi assim que fizeram. Os 4 membros da família viajaram e foram conhecer o local onde eles iam aplicar o seu donativo, a sua ajuda. E eles então se detiveram em 2 aldeias, visitando uma escola profissionalizante, e também depois eles decidiram fazer parte da criação, da elaboração de um equipamento, ou seja, um moinho. Eles iam fazer, doar o dinheiro para que um moinho fosse feito em uma dessas aldeias, um moinho de beneficiar o milho. Porque na África eles usam o milho como alimento principal. Eles transformam o milho em fubá e desse fubá eles fazem o preparo de um angu. O mineiro vai saber o que eu estou dizendo, que é o angu ou polenta para o italiano, né? Mas então as pessoas da África consomem o milho como um alimento de grande substância, de grande auxílio na sua subsistência alimentar. E a família então optou por construir um moinho para beneficiar o milho para uma dessas aldeias. E eles perceberam uma coisa muito interessante fazendo essa visita na África, que os africanos são sim muito carentes, muito necessitados de auxílio. Qualquer ajuda para eles recebem com alegria, seja de mantimentos, de roupas, de produtos, seja o que for, de material de construção, de tudo. Mas o mais importante é que eles querem ser protagonistas de sua própria história. Ao mesmo tempo em que os africanos, grande parte, principalmente da camada pobre, né, da África, está acostumada a receber tudo pronto, vamos dizer assim, acaba que o mundo é um pouco paternalista em relação à África, por ser um continente muito pobre, e que eles se acostumaram com essa assistência, né? Mas isso não é o mais importante. O que faz os africanos se sentirem realmente assim, pessoas, gente livre, gente protagonista do seu próprio destino, é quando eles podem produzir, é quando eles podem trabalhar, eles podem construir o seu futuro, sabe? E é isso que a família Salvin percebeu, e é o que eles queriam fazer, isso, é promoção humana. Não dar de mão beijada o alimento, o dinheiro, mas fazer com que eles trabalhassem, eles produzissem, fazer com que eles se sentissem mais gente, mais felizes, né? Então essa era uma coisa que para a família era muito importante, trabalhar esse lado assim, né? Então foi assim, foi dessa maneira que eles fizeram essa visita, concluíram os seus objetivos, uma vez estando na África, uma vez percebendo a real necessidade daqueles que eles iriam ajudar. Então foi uma viagem assim que foi um antes e um depois para eles. E ao retornar então para Atlanta, o foco era realmente vender a mansão, porque eles tinham prometido para o Projeto Fome que eles doariam 800 mil reais de ajuda para os projetos da África, né? Para esses 2 projetos, de uma escola profissionalizante e da construção do moinho de milho. E aí então nada mais restava a não ser vender a mansão. E por aqui assim eu termino esse vídeo agora, esse terceiro vídeo. Talvez ele tenha sido um pouco maçante, mas é porque é o meio da história, né? É o recheio da história. Próxima semana já vai ser o final, já vai ser o último vídeo. E espero que vocês estejam gostando desse relato da história da família Salvin, o poder da metade. E que você descubra qual é a sua metade para fazer a diferença na vida das pessoas.
pode ser na sua própria família, num círculo menor de pessoas, na sua rua, no seu bairro, mas a gente sempre pode fazer algo pelo próximo, fazer algo que seja a nossa metade, a nossa parceria para que a vida seja melhor, né? A nossa vida é a vida do próximo, e a nossa vida será melhor na medida em que a gente proporciona um bem-estar também para quem é próximo de nós. Isso faz uma diferença enorme na nossa maneira de viver. Então vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido e ouvido esse vídeo, e por favor, o joinha, a inscrição no vídeo e o ativamento do sininho. Isso vai me ajudar muito com os meus vídeos. E por favor também comentários, eu quero que vocês comentem, porque os comentários vão me ajudar. O que vocês estão achando, o que eu preciso melhorar, o que não deveria acontecer e está acontecendo, o que tá bom, né? Então eu aguardo esse feedback, essa troca, que é muito importante. Um grande abraço e um sopro de vida